Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Econorte Revendedora Ford e Kia, 012 2170 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Evangelho do Dia desta terça-feira, 23 de maio de 2023. Só lembrando que os vídeos produzidos lá na Terra Santa estão disponíveis no canal do YouTube Peregrinos do Rossio. Conheça um pouco de Israel e se encante com a terra de Jesus. Na próxima, em 2025, eu quero você comigo na Terra Santa. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus de poder e misericórdia, fazei que o Espírito Santo, vindo habitar em nossos corações, nos torne um templo da sua glória. Amém. João, capítulo 17, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, Ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Entre os dois longos discursos de despedida e a história da paixão, Jesus insere uma oração solene de Jesus ao Pai. Esta oração é chamada de sacerdotal, porque apresenta Jesus como o sumo sacerdote que intercede por seus irmãos, como está na primeira carta de João, capítulo 2, Romanos, capítulo 8, Hebreus, capítulo 4, capítulo 7. No entanto, a oração de Jesus é profundamente marcada pelo soar da sua hora, a glorificação do Filho, a proteção paterna dos discípulos e a unidade dos fiéis. O gênero literário desta oração se enquadra nos testamentos, discursos de despedidas dos patriarcas, Deuteronômio 32, 33, e neste capítulo Jesus expressa seus últimos desejos em forma de oração ao Pai. O uso do verbo eu quero, que está um pouco mais adiante no versículo 24, confirma o valor deste capítulo como um testamento espiritual. A oração sublime do capítulo 17 fecha o Evangelho de João antes da história da paixão, morte e ressurreição de Jesus e, pelo seu caráter poético, forma uma grande inclusão no prólogo. Cristo reza ao Pai, elevando os olhos ao céu, como fez antes de ressuscitar Lázaro, João capítulo 11.
O céu, na linguagem dos antigos, é considerada a morada de Deus. Jesus pede ao Pai que glorifique o seu Filho porque chegou a hora. Já começou a parte final da sua vida, na qual ele é glorificado com sua paixão, morte e ressurreição. E neste contexto se afirma que o Pai é o autor desta glorificação e que a glorificação do Filho é ao mesmo tempo a glorificação do Pai. Jesus glorifica o Pai, realizando a obra de revelação e salvação que lhe foi confiada pelo próprio Pai. Recebeu a missão de dar a vida eterna a todos os homens que desejam se tornar seus discípulos. No versículo 3, é proclamado em que consiste a vida eterna: em conhecer o único Deus verdadeiro e aquele que ele enviou, Jesus Cristo. E este conhecimento deve ser entendido no sentido bíblico, como sinônimo de comunhão vital, íntima e profunda com Deus. A vida eterna é a comunhão com o Pai e com seu Filho. Jesus, no final da sua missão reveladora, proclama que glorificou o Pai na terra, completando de modo perfeito a obra que Deus lhe confiou. Esta obra de revelação e salvação atinge o seu pleno e perfeito cumprimento na cruz. João capítulo 19. Aqui, o amor de Jesus pelos seus amigos atinge a perfeição. O Verbo de Deus, antes da encarnação, possuía a glória divina, fruto do amor do Pai. Assumindo a natureza humana na sua fragilidade e fraqueza, o Filho de Deus ocultou a sua glória divina, Filipenses capítulo 2, e a manifestou durante a sua vida terrena. A glória divina será comunicada na natureza humana do Filho de Deus em todo o seu esplendor, com a sua exaltação na cruz e com a sua ressurreição e ascensão ao céu. Do versículo 6 em diante, Jesus fala dos homens que o Pai lhe deu do mundo. Os discípulos são um dos dons mais preciosos dados por Deus ao seu Filho. São propriedades do Pai, mas foram dados a Jesus. A estes amigos, Cristo revelou o nome do Pai e continuará a manifestá-lo para que o seu amor esteja neles. O Filho é a manifestação do amor de Deus pela humanidade, como está no capítulo 3 de João. Diante da manifestação de Deus como Pai, os discípulos reagiram guardando a sua palavra, crendo de forma concreta e demonstrando que amam seriamente o Pai. Jesus recebeu tudo como um dom e deu tudo aos seus discípulos. Jesus ainda diz que sua oração é por aqueles que creem e não pelo mundo das trevas, porque se excluíram da vida e da salvação ao recusarem voluntariamente a revelação do Filho de Deus. Jesus não ora pelo mundo, entendido como a personificação da maldade, que lutam contra o Pai e contra o seu mensageiro. Ao contrário, reza pelos seus, porque os ama com um amor muito forte e concreto. Ele os confia ao Pai para que os guarde em seu nome, porque são sua propriedade. O Pai e o Filho têm tudo em comum. Assim como o Pai é glorificado no Filho, assim o Filho é glorificado nos discípulos, através do seu testemunho, tornado possível pela ação do Espírito Santo nos seus corações. Assim, Jesus será glorificado pelo Espírito da Verdade. Jesus dirige a sua oração ao Pai pelos amigos que permanecem no mundo, eu e você, por todos nós, enquanto ele volta para o Pai. A expressão Pai Santo é exclusiva desta oração sacerdotal e indica a transcendência incriada de Deus, sua essência, sua majestade revelada na glória. O santo nome do Pai é como um santuário, um lugar onde Jesus pede que os fiéis sejam guardados. Com essa proteção, Deus se manifesta como Pai e se dá a conhecer como Santo, o Deus transcendente e onipotente. Cristo reza por nós, pede ao Pai que nos proteja. Esta oração sacerdotal de Jesus nos dá verdadeira segurança. Nos movemos em Deus
Então nada pode nos abalar por completo. Confiemos nele e somente nele. São João Batista de Rossi fundou a Pia União dos Sacerdotes Seculares, que foi dirigida por ele durante alguns anos. Como desejava obras ainda mais abundantes, também fundou e dirigiu a Casa de Santa Gala para acolher pessoas carentes e depois a Casa de São Luís Gonzaga para as mulheres necessitadas. Nasceu em Voltaggio, na província de Gênova, na Itália, no dia 22 de fevereiro de 1698. Aos 10 anos de idade foi trabalhar para uma família muito rica em Gênova, como pajem. 3 anos depois foi chamado para morar em Roma com seu primo Lourenço Rossi, que já era sacerdote. Estudou filosofia no Colégio Romano dos Jesuítas, prosseguiu com êxito nos estudos e depois concluiu o curso de teologia com os dominicanos de Minerva, onde conquistou muitos conhecimentos teológicos que lhe foram preciosos, para mais tarde ser um bom pregador e confessor de almas. Foi ordenado em 1721, aos 23 anos. Seu santo de devoção era São Luís Gonzaga, por isso buscava seguir seu exemplo de vida em sua missão apostólica. Seu objetivo era acolher os mais necessitados, os doentes, encarcerados, pobres e pecadores. E isto ele fazia principalmente na direção de suas almas. Eu não sabia o caminho mais curto para ir ao paraíso, mas agora já sei, é dirigir os outros na confissão. Quanto bem aí se pode fazer, ele dizia certa vez. Tornou-se famoso confessor e foi inclusive o padre confessor das Irmãs da Caridade. Morreu no dia 23 de maio de 1764, com 66 anos, após ser vencido por uma doença. Tão pobre, não tinha dinheiro para pagar nem o funeral, e foi pago graças aos devotos que o amavam e eram gratos a ele. Foi canonizado pelo Papa Leão XIII no ano de 1881. Ó São João Batista, que suportou as enfermidades, sendo suporte e sustento às almas necessitadas, peço que interceda por mim, para que eu também receba a graça de sofrer com paciência todas as adversidades que me surgem pelo meu caminho. E peço ainda que rogue por todo o clero, a fim de que se dediquem com o mesmo amor e fé pela salvação e conforto das almas através do sacramento da penitência. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira para você e até amanhã.